Olá, meus amigos, no ar o 20º episódio do Zuca e Tuga, o único canal do mundo que trata a conexão e dos dois temas. O tema é único, é futebol, mas de Portugal e também do Brasil. Sempre aqui comigo, João Almeida Moreira, eu, Caco da Mota, apresentamos esse canal e chegamos ao episódio de número 20, João, que maravilha. Tudo bem? Tudo bem, 2 dezenas já e seguindo, né? E agora, já a caminho do novo ano, cheio de novos temas, cheio de novas competições. Tem um tema que é muito atual em função do que aconteceu com o Botafogo no Mundial de Clubes. Esse Mundial, não aquele outro que o Botafogo também vai disputar em 25, com várias equipes. E aí uma pauta importante, uma pergunta que fica no ar. O futebol sul-americano está no mesmo nível da África, Ásia, CONCACAF, ou seja, é a Europa e o resto do mundo? Eu acredito que sim, João. Gostaria de te ouvir para depois fazer as minhas considerações também a respeito dessa pauta importante. Só para discordar, eu acho que não, né? Porque, se você reparar, com esse Mundial agora, vai ficar 6 vezes, desde o Corinthians, desde a vitória do Corinthians sobre o Chelsea, essa vai ser o 12ª final, né? E vai ser a sexta em que não é um time sul-americano na final, ou seja, houve 6 vezes que os times sul-americanos chegaram à final e agora vai haver 6 em que não chegam, ou seja, metade, metade. Sendo que, dentre esses 6 em que não é o sul-americano que chega na final, é dividido entre CONCACAF, entre asiáticos e entre africanos, ou seja, por isso eles não estão no mesmo nível dos sul-americanos, né? Os sul-americanos foram 6 vezes e os outros 2, 3, 1, etc. Portanto, eu acho ainda que o futebol sul-americano está acima desses, mas está realmente a grande distância do europeu, isso aí já não há muita dúvida. E também queria dizer uma coisa. Eu vi o jogo Pachuca-Botafogo, tive que escrever para o Jornal A Bola, obviamente, até porque o treinador do Botafogo é o Horto Jorge, português, e isso desperta algum interesse. E o Botafogo é claramente superior ao Pachuca, tecnicamente, etc. Não que o Pachuca não seja uma boa equipe, é uma boa equipe e até pode chegar agora a eliminar o Al-Ahly e chegar na final com o Real Madrid. Mas o Botafogo é melhor, tecnicamente, tem jogadores mais individualmente muito superiores, e é uma boa equipe, né? Mostrou ao longo desse ano que é uma equipe. No entanto, perdeu por fatores que têm a ver também com cansaço, com avião, com fuso horário, etc. O Arthur Jorge no final disse, não vamos arrumar desculpas, perdemos e tal, mas a verdade é que isso entra, né, como um fator para a derrota do Botafogo. E, na minha opinião, e já não é a primeira vez que eu digo, o maior adversário do futebol brasileiro não é nem a Argentina, nem o Uruguai, nem sequer a Alemanha, é a CBF, na minha opinião. A CBF, graças à CBF, o Brasil perde 7-1 todos os anos. A CBF acabaram o Brasileirão 3 dias antes do jogo de quartas de final, não é bem quartas de final, mas é mais ou menos como se fosse de um Mundial de Clubes ou uma Intercontinental. É um absurdo completo. E faz isso por quê? Porque não tem calendário, não tem datas, porque os estaduais ocupam 4 meses do ano. Até abril estamos com estaduais que já são completamente obsoletos. Não sei qual é a sua opinião, Caco, mas presumo que você concorde mais ou menos comigo. Ainda por cima, você sendo do Rio Grande do Sul, você sabe que um estadual são 4 meses à espera de um Grenal. São 4 meses de é evidente, com todo o respeito por Juventudes e por todos os outros grandes clubes que há no Rio Grande do Sul, mas a verdade é essa, 95% das vezes vai acabar no Grenal. Eu tenho uma ideia, eu não sou o único, mas desde que eu cheguei aqui em 2011, que era fazer do campeonato estadual uma Série E. É de estadual, até fica bem, né? Série A, B, C, D e depois a E estadual. Onde, sim, para não diminuir os estaduais, poderiam participar tipo uma equipe B do Grêmio ou uma equipe B do Internacional, isso para falar no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo do Palmeiras, do Corinthians, do Santos e do próprio São Paulo. Essa equipe B seria obrigada a jogar com alguns jogadores titulares, enfim, para ir rodando. E esse campeonato, essa Série E, se disputaria durante todo o ano. Só que daria emprego àqueles jogadores de times menores, né? Dos times que jogam só os estaduais, e daria emprego, e daria também para os times grandes irem rodando os jogadores. Enfim, mas isso aí é outra questão que merece outro programa à parte. O que eu queria centrar aqui é o seguinte: a CBF é a principal responsável pela eliminação do Botafogo, na minha opinião. É inacreditável que um time brasileiro, um representante do Brasil, um representante da América do Sul,
vá com 72 horas jogar para um lugar com um fuso horário de 9 horas de diferença e fazendo uma viagem de quase 20 horas. É absurdo isso, e assim realmente os Pachucas vão ganhar, ou seja, a CBF faz um grande favor à CONCACAF, à Federação Asiática, à Federação Africana e às outras, e diminui a Conmebol e diminui os próprios clubes brasileiros. Eu concordo em tudo com que você fala, esse principal fator. É por isso que a minha resposta é do mesmo nível, talvez eu não tenha me expressado bem, é que a pergunta realmente se o futebol sul-americano está no mesmo nível de África, Ásia e CONCACAF, eu vou dizer não. Tecnicamente, historicamente, os clubes brasileiros e argentinos, vamos colocar os argentinos, que são muito fortes, principalmente nos últimos anos, Boca e River Plate, são, em outros anos, Independiente, enfim, Estudiantes, tem também grandes clubes na Argentina com muita força e um ótimo futebol e grandes jogadores, e muita técnica. Mas eu coloco nesse patamar o que eu digo, esse nível de gestão, é isso que me preocupa, e você colocou muito bem. E aí eu vou até além, e os argentinos na frente nesse aspecto, para não os clubes. Tanto que o Brasil está começando a dominar a Libertadores e uma hora acho que vira esse placar de ter mais campeões do Brasil da Libertadores e da Copa Sul-Americana, nem tanto, porque eles ainda não entenderam essa competição, porque vai um segundo nível de clube, o Cruzeiro perdeu dessa vez, enfim, mas acredito que os clubes brasileiros vão acabar ultrapassando os argentinos. Mas o que eu vejo que primeiro, essa diferença de gestão é algo importante que a gente tem que levar em conta, né? A gente teve aí alguns vexames, assim, o Inter com o Mazembe, o Atlético com o Raja Casablanca, o Palmeiras com o Tigre, o Al Hilal. Vejam que é uma mistura de regiões diferentes, né? E agora o Botafogo com o Pachuca. Com certeza o Pachuca não é melhor time, mostrou alguns grandes jogadores, golaço de Idrice que golaço, eu acho que para mim o gol mais bonito inteiro. Eu tava com saudade, é um gol anos 70, assim. De drible, né? Os dribles do Renato no Mundial contra o Hamburgo também, um drible seco, assim, um corte curto, mas que golaço que o cara fez. E aí a gente tá, como brasileiro, querendo que o Botafogo vença, mas eu vibrei com aquele gol, não digo que eu fiz assim, tá lá, golaço, mas eu vibrei com a imagem que vi, que golaço. Um parêntese aí. Então vejam, o futebol do México já tem clubes interessantes. E aí eu vou pegar a escola de técnicos do Brasil. Nós temos uma escola de técnicos também da CBF desde 2016 apenas. Não temos 10 anos de formação de técnicos no Brasil. E essa é a virada de chave, por isso que não temos técnicos brasileiros tão bem lá fora. Porque além do estudo do futebol, há o estudo da língua, que é muito frágil no Brasil. Poucos falam espanhol, porque nós falamos português, como Portugal, e poucos técnicos falam a língua inglesa. Há uma dificuldade nesse sentido, quanto que os argentinos estão na frente nesse aspecto, os portugueses também. Mas eu me refiro à escola da bola mesmo, do futebol. O custo do curso da CBF, em algum tempo, a exigência que eu seja atleta, ex-atleta, né, no caso, e também que tem algum curso de formação em educação física, quanto que na Argentina, e o valor do curso muito alto, na Argentina os preços são mais populares, existem aquilo que a gente fala até para formação em geral no Brasil, a escola técnica, né? Existe faculdade, que é um curso de terceiro nível na nossa hierarquia aqui, mas existem cursos técnicos em eletrônica, em várias áreas. A Argentina tem isso no futebol. Tem uma escola, inclusive, que brasileiros podem fazer remotamente para se formar em futebol pela Argentina. E acredito que a escola portuguesa muito maior ainda. Por isso, tem a escola da motricidade de Portugal, que a gente ouve falar, a questão do movimento do corpo. Então, nesse aspecto, eu vejo que o futebol brasileiro ele perde muito. Estou falando do brasileiro, mas aí estou comparando com a América do Sul. E até gostaria de ouvir a questão da escola portuguesa, né, nessa comparação. Mas eu vejo que apenas a Argentina está na frente nesse aspecto. E isso prejudica demais os clubes, a não ser os clubes SAF e que estão endinheirados, ou aqueles que são ainda associação
e tem uma ótima administração. Daqui a pouco a gente vai falar mais em relação em outros programas também do futebol brasileiro, a gente vai entrar mais especificamente nessa pauta. Mas por isso que a minha preocupação é assim de ver equipes da África que podem já bater de frente, antigamente não. Equipes da Ásia que têm condições de encarar as equipes brasileiras. Mas o calendário é ruim, o que eu vejo no ano que vem, por culpa da CBF, e também quem marcou foi a FIFA, concordo com você, da CBF, mas o ano que vem, já falei isso em outro programa, quando a gente falava no Mundial, né, João? O, o Brasil e os sul-americanos, o próprio Boca River, vão ser beneficiados com o calendário, porque daí vai ser nesse período que o Botafogo está cansado, os europeus vão estar cansados no Mundial do ano que vem. Agora, só para fechar, o Textor é ótimo gestor, mas eu não sei se essa questão do avião que ele pegou emprestado acabou ajudando ou piorando, porque teve uma parada maior, foram 22 horas de voo, né? Ele pegou um avião de um amigo do Patriots, que é um clube de futebol americano, e acabou não dando certo essa logística aí. Prejudicou também demais o Botafogo, mas o calendário é toda culpa da CBF, concordo com você. É isso, nem devia haver a questão do avião, né? Se o Brasileirão acabasse 2 semanas, nem digo 3, nem digo um mês, mas 2 semanas antes de uma competição onde era praticamente certo que ia estar um time brasileiro, nem se colocaria a questão do avião. Em relação à educação, há um problema, eu acho, de educação pública, que é uma coisa muito vasta, em que a educação no Brasil é ruim, a educação pública, não é? A educação privada, a diferença entre educação privada e pública é enorme, enquanto que em Portugal isso não acontece. É evidente que há escolas privadas muito boas, mas a escola pública é boa também. Eu sempre estudei em escola pública, aprendi lá a falar inglês e francês, né? 2 línguas. E além disso, eu acho que há uma certa soberba no Brasil, por ser um país pentacampeão de futebol, um país que revelou mais jogadores do que qualquer outro. Enfim, é um país gigantesco, 200 milhões de habitantes, que adora futebol, é óbvio que vai ser sempre uma potência, aliás, vai ser sempre a primeira potência de futebol no mundo, né? E a questão é que ao ganhar a Copa do Mundo 2002, né, foi relativamente há pouco tempo, virou do jeito que a gente sabe fazer as coisas do nosso jeito, que a gente vai copiar os europeus. Essa soberba não existe em times africanos e asiáticos. Eles copiam, de fato, os europeus. E importam treinadores europeus e importam ideias europeias sem qualquer tipo de problema, de prurido. Aqui ainda é assunto haver treinadores europeus aqui, né? Não devia ser assunto. A Inglaterra, há 3 treinadores ingleses na Premier League. Não é assunto dizer que o treinador é alemão, ou espanhol, ou francês. Não é assunto. Simplesmente é um treinador, né? Enfim, então acho que o Brasil sofre um pouco dessa soberba de quem é que vai ensinar futebol ao único país pentacampeão mundial. Eu entendo a lógica, né? Mas hoje em dia já estamos num mundo cada vez mais globalizado, de interação, onde todo mundo está aprendendo com todo mundo. E acho que do ponto de vista... e aqui no Brasil há muito aquela ideia de que o futebol é empírico, não é científico, etc. É cada vez mais científico. É arte, né? É arte, e é de fato um pouco de arte, mas não é só... Tem. Eu gosto da arte do futebol. Lógico, O improviso, o drible. O brasileiro tem isso, né? Isso é o estudo até da característica do clima, da maneira em que existem estudos muito antigos de que a nossa bola em esportes ou em brincadeiras, até em batalhas, a Europa se utilizava mais da pedra, a bola de pedra. E isso gera uma motricidade no corpo, uma ginga, uma maneira do futebol chutar a bola com mais força, mais direção. Tem um estudo muito interessante. E nós é a borracha, né? É o látex, a borracha da Amazônia. Existia já em tribos brincadeiras com uma bola de borracha. E até mesmo a velha bola de meia do Brasil nas ruas, a várzea, esburacado, isso facilita a arte. Mas não dá para abrir mão mais de gestão e técnica de futebol com estudo. Não tem como mais abrir mão disso. Até porque a Europa jamais abre mão da arte, né? Tanto que, além de importar os melhores jogadores do Brasil, da Argentina, etc., e da África, jogadores com muita arte, a própria escola europeia está cada vez mais técnica, cada vez mais artística, independentemente de onde for. Antigamente a arte na Europa era mais associada aos países do Sul. Países como Portugal, Itália, Jugoslávia, etc., países mais quentes, o futebol era mais técnico.
e na Inglaterra, Suécia, a Alemanha, mais físico. Mas hoje em dia é artística em todo lado. Você vê a seleção alemã, hoje em dia tem jogadores oriundos de todo lado e todos cada vez mais técnicos. Portanto, uma coisa não impede a outra, tem que ser junto. Essa nacionalização é outro preconceito do Brasil. Muito difícil um jogador estrangeiro ser nacionalizado, até porque não precisa mesmo, não é? Nesse caso, não é tanta arrogância. Aqui não Mas precisa mesmo. Quantidade não falta, só de vez em quando poderia haver aí uma posição pontual, né? Mas aqui quantidade de jogador bom não falta, isso só pontualmente, talvez. é interessante até essa questão de tendo agora jogadores europeus por aqui, já falamos aí, o Bright White, dinamarquês no Grêmio, né? Memphis Depay, holandês no Corinthians. E será que o Botafogo vai ter desmanche? Vão sair os que a gente chama de estrangeiros, né? Os gringos, que se usa de alguma forma aqui também, né? Principalmente era para os argentinos e uruguaios que a gente usava no Rio Grande do Sul, né? A gente usa mais essa expressão. Mas a minha maior preocupação é se sair o técnico Arthur Jorge, que deu uma entrevista para a ESPN e achei muito profissional. É uma coisa que talvez outros técnicos brasileiros seriam criticados pela sinceridade. Ele fala em valorização. Eu, quando a chegar aqui, tinha uma valorização, agora é outra. E existe um mercado que pode ser atrativo. Ele não esconde que se um clube europeu de grande porte chamar ele certamente vai e o Botafogo tem que pagar muito para que ele fique, né? Essa é a minha maior perda. No mais, o John Textor vai melhorar ainda o elenco, eu acredito. Pode ser que demore um pouco, porque se perde jogadores-chave do elenco, demora um pouquinho mais, mas acredito que ele vai contratar cada vez em melhor quantidade, maior quantidade e qualidade para o time do Botafogo. Segundo constou, o Arthur Jorge soube que tanto o Luís Castro como o Bruno Lage, compatriotas que treinaram o Botafogo, tinham salários maiores. Ora, ele obteve muito mais sucesso, portanto é natural que queira equiparar-se ou até superar esses valores e equiparar-se perto do Abel Ferreira, que também tem um salário bem maior, porque também já tem mais provas dadas ainda, né? Mas em relação aos jogadores que vão sair, há a notícia de que sai o Thiago Almada, que é um jogador nuclear, né? Um jogador importantíssimo, que vai para o Lyon, também do John Textor. O resto das outras notícias são jogadores importantes no elenco, mas não tanto no 11, né? Que é o Eduardo, que era agora reserva do Almada, precisamente, mais ou menos, ali na mesma posição, o Savarino, o Adrielson, que jogou bastante no final da temporada, mas que não era o titular, os titulares eram Barbosa e Bastos, né? E o Tchê, que também perdeu ali a vaga para ali para o Gregory, né? Ele jogava ali no meio campo com o Marlon Freitas e ele. Esses jogadores que acabam o contrato e têm salários altos, parece que a ideia do Botafogo é deixá-los ir. Agora não se fala de mais ninguém, pelo menos até as últimas notícias, de alguém muito importante sair, ou seja, além do Almada, claro. E, portanto, é natural que o time esteja mais ou menos no mesmo nível. Agora, a questão é essa saída do Arthur Jorge, né? A saída do líder é sempre muito importante. E eu falo nisso já associando um pouco a Portugal, onde no Sporting a saída do treinador gerou um descalabro completo, né? Saiu o Ruben Amorim para o Manchester United, como já falámos várias vezes neste programa, e agora está lá o João Pereira, que tinha tudo aparentemente para fazer a saída menos dolorosa possível. Porquê? Porque ele vinha da equipe B, porque ele, independentemente de vir da equipe B, as próprias ideias dele encaixam nas do Ruben Amorim, gosta de um 3-4-3 ou 3-4-2-1, né, que joga ali o Ruben Amorim. É um jogador que muitos jogadores do time principal já o conheciam, porque, enfim, todos treinam juntos na mesma academia, lá no mesmo centro de treinamentos, em Alcochete, perto de Lisboa. Então tinha tudo para ser uma transição menos dolorosa possível. E a verdade é que está a ser para lá de dolorosa. São 4 derrotas seguidas. Ele ganhou um primeiro jogo para a Taça de Portugal com um time da terceira divisão por 6-0, mas depois nos jogos realmente importantes são 4 derrotas, 2 para o campeonato, que podem significar outra passagem pelo Benfica, se o Benfica ganhar um jogo que tem atraso, que foi adiado pelo mau tempo. E na Champions League, de estar nos 8 primeiros, que obviamente não é o lugar do Sporting, o Sporting não é para estar ali é para estar os grandes tubarões europeus, mas estava quando o Ruben Amorim saiu, né? De estar nesses 8 lugares, agora já está em risco de não ficar sequer nos 24, que passam a fase seguinte e ser eliminado, né?
Então, é curioso que a gente passou... estávamos a falar do Botafogo, passámos para o Sporting, e eu comecei a pensar, que outro caso é que há assim de descalabro tão grande, de repente, só por causa da saída do treinador? E me lembrei do Botafogo 2023, né? Depois da saída do Luís Castro, foi um descalabro, aquele descalabro famoso, não é? Que acabou com o Botafogo a passar de 7 pontos de avanço na liderança, 14 pontos sobre o Palmeiras, acabar em quinto lugar, atrás do campeão Palmeiras. Ou seja, o Sporting 2024 é meio que o Botafogo 2023, ou será que ainda é cedo para dizer isso? Ainda falta muito campeonato em Portugal, né? Para quem é menos conhecedor do futebol português, é evidente que estamos a meio do campeonato ainda. Antes de metade do campeonato ainda pode haver muita coisa. Mas a verdade é que parece haver um descalabro incrível, né, cara? O que me causa estranheza é que parece que desligou uma chave. A diferença a comparação com o Botafogo é muito boa, e a coincidência é que o Bruno Lage que assume o Botafogo e não dá certo, e agora ele está resolvendo. Ele é já, de alguma forma, para muitos, o favorito com o Benfica, que foi o que melhor ajustou na troca de técnico, né? E por aproveitamento, se ganhar todos os jogos até o final, será o campeão, porque tem um jogo a menos. Então o Sporting deixou escapar, o Porto também tinha deixado escapar. O que está me preocupando mais, é cedo para afirmar isso, mas eu tenho feito jogos do Campeonato Português, eu não fiz mais jogos do Sporting, vejo, enfim, mas gostaria de fazer um jogo novamente, porque é diferente, você ali estuda mais aquele jogo, se aprofunda mais, mergulha mais no jogo de uma forma bem profunda, e tenho feito mais do Benfica e do Porto. E a preocupação para o torcedor do esporte, que eu acredito, o Porto está melhor nesse momento mesmo do que o Sporting. Mas é impressionante, o Sporting jogando com os dois era muito superior. Não é uma queda só do primeiro para... É como se ele tivesse 2 ou 3 prateleiras acima do Benfica e do próprio Porto, mas agora ele fica em terceira opção, ele passa a ser neste momento. Claro que ele ainda tem muita vantagem, tem uma boa pontuação para buscar o título ainda, mas eu vejo que é uma decadência, pode gerar até uma crise de muita pressão para o técnico. Espero que não troque, não é que como no Brasil, né? Acho difícil acontecer isso, acredito que seja difícil, mas realmente está muito complicada. E eu não estou vendo o Benfica no coletivo, ainda não está me convencendo. Ele está com bons resultados, mas eu não estou convencido. É um futebol muito pragmático, pouco criativo, buscando resultados assim. Se estiver ganhando de 1-0, tá bom. Não ganha por mais. Algumas vezes, mas o Benfica tem mais de 50 gols, Caco, tá maluco? Não, mas os últimos jogos que fiz esse momento, o que eu vejo é o Di Maria crescendo muito, mas ainda não me convenceu. Existe alguma coisa que lá na frente pode ser que o Sporting e o Porto busquem de alguma forma uma recuperação, até porque agora embolou tudo. E o Porto tem a questão de jogar os 2 clássicos em casa, tem falado nisso, tem jogos da volta, isso pode fazer diferença, né, para o Porto. E o Porto tem um bom elenco, tem um futebol de velocidade, falta pouca coisa para o Porto subir um pouquinho mais de patamar. Então ficou tudo embolado. Antes, no início do campeonato, eu dizia: o Sport será, dá para quase afirmar, ninguém passa o Sport, mas aí sai o Rubem Amorim, muda completamente. Hoje é muito difícil, é triplo, uma tripla aposta para ser o campeão. Mas na pontuação, no momento, a gente pode ver o Benfica um pouco mais à frente. Mas eu não consigo, João, apontar aquele que leva vantagem até o final. Até mesmo o Sport, se der um encaixe, que pode ser algo de vestiário, de a presença do Rubem Amorim ou a ausência dele, para alguns jogadores ainda estão carentes disso, mas daqui a pouco essa chave vira de novo. É um time que tem muita qualidade com os seus jogadores, estava encaixado. Eu não acredito que o técnico vai estragar tanto assim um time. Pode até acontecer, mas aí será algo mais no ponto de vista mental, emocional, fisicamente, tecnicamente, não tinha mais o que desarrumar ali. Acho
que é muito improvável que o esporte siga tão mal assim, né? Olha, são manchetes portuguesas quase tão grandes como mundialmente é o momento do Manchester City com o Pep Guardiola, que está todo mundo de olho também. Existem más fases, mas com o mesmo técnico, com uma troca de técnico, é algo muito preocupante. É isso. Agora, vamos ver aqui. Você vê os jogos do Sporting e é exatamente os mesmos jogadores, né? Eu estava dizendo, inclusive as minhas filhas estavam assistindo um filme que é com doppelgangers, doppelganger quer dizer clones, né? Acho que já falou sobre isso, né? Falasse, sim. Eu lembrei Exato. até a novela O Clone no Brasil. Exatamente, pareciam os mesmos 11, mas tinha uma versão assim, sabe, robotizada. Parece que tiraram o cérebro e colocaram outro, mas são os mesmos caras. Enfim. Mas a ver, Deve agora irritar vamos o torcedor do Sporting, né? Tá dando tudo certo e esse ver. efeito pode dar. A pauta é muito boa, esse efeito pode realmente complicar a vida do Botafogo e de outros tantos clubes brasileiros que trocam o técnico. Vou citar o Grêmio, falam: o Renato não estava bem, mas olha a dificuldade do Grêmio para achar o substituto. É, Será que vai acertar na substituição do técnico? Uma às coisa estava mal mas e se o outro for pior? que às vezes não é a diferença colossal entre os técnicos. Não é que o Ruben Amorim seja o maior gênio e o João Pereira seja o maior incompetente. É um momento, é um time que está acostumado a ter ali um líder e de repente esse líder sai. É quase que um luto. Eu acho que o Sport está fazendo um luto enquanto joga. Né? Porque foram muitos anos de Ruben Amorim e anos muito vitoriosos e agora de repente sai de lá a cabeça de todo aquele projeto, né? E é isso que pode acontecer no Botafogo. Sai o Arthur Jorge, pode ver o treinador de qualidade semelhante, né? Porque não, mas mesmo assim é a saída do alguém. Será que a saída do Coates também reflete nesse sentido de uma forma, porque me parece que falta É uma, aquele capitão, aquele líder, né? é uma Que liderança que saiu, só que o Sport resistiu bem à saída dele no início, né? Foi ganhando, né? Mas E aí tinha o seria hoje. técnico. Agora foram dois líderes que saíram de campo e o do reservado. Isso. Quem tem substituído é o dinamarquês, o Hjulmand é o capitão, e que parece também ser muito, muito querido e muito líder. Mas sim, nesse momento todos fariam falta e o Coates faria falta. Eu acho que o Coates até poderia ser quase que um auxiliar técnico, né? Seria bom ali, já está mais velho, enfim, provavelmente já não tem muito futuro em campo, mas seria um cara bom para manter ali a estrutura. Mas ele saiu, quis ir para o clube do coração dele, da infância dele, que é o Nacional de Montevideo, então saiu. Mas sim, agora está sentindo a falta dele. Não tanto técnica, eu acho que aí o Sporting até conseguiu suprir, né? Mas do ponto de vista da liderança, eu acho que também faz falta sim. Vem aí uma metamorfose ambulante, é o Mundial de 2030, Hum. que para muitos tem que se atualizar, porque vai ser em Portugal, mas tem jogo no Uruguai, tem jogo na África. Que mundial é esse, hein, João? É a Copa do Mundo, né? O pessoal pode se confundir. Até a gente estava conversando antes. Eu confesso, eu me confundi. É um Mundial de clubes? Não, não, não. Mundial de futebol. Claro, a gente está informado, mas na hora que a gente estava conversando, como teve o Mundial do Botafogo agora, tem o de 2025, não caiu a ficha, porque tinha aquela disputa com o Uruguai, Paraguai e Argentina, essa coisa de ter vários países, mas agora vários continentes também. A FIFA viu as candidaturas e decidiu que a candidatura de Espanha, Portugal e Marrocos era superior à candidatura, lá, com os vários itens que eles analisam, desde financeiros, a esportivos, a logísticos, etc., era superior à candidatura Argentina, Uruguai e Paraguai. No entanto, essa candidatura Argentina, Paraguai e Uruguai tinha um aspecto simbólico, romântico, muito importante, porque seria o campeonato 100 anos depois, o campeonato do centenário, 100 anos depois do primeiro, que foi disputado no Uruguai, final era Uruguai-Argentina, enfim, foi um campeonato muito sul-americano. E, portanto, a FIFA, ao ver que essa candidatura perdeu, deu um prêmio de compensação, que foi ter alguns jogos aqui na América do Sul. Logo, vai ser o primeiro campeonato do mundo de seleções jogado em 3 continentes diferentes, porque a candidatura
inicial e vencedora já incluía 2 continentes, né? Porque é Portugal, Espanha e Marrocos. Para quem não é muito bom de geografia, Marrocos fica de barco, e um barco bem lento. Fica aí uma meia hora de Portugal e de Espanha. De Espanha é menos que isso. De Espanha dá para ir a nada, quase. Mas Portugal fica uma meia hora. Portanto, Marrocos é outro continente, mas é muito próximo de Portugal e de Espanha. Não é logisticamente uma coisa estranha essa candidatura. Claro que a Espanha sozinha, pela força que tem, poderia organizar uma Copa do Mundo sozinha, porque organizou em 82, é grande, tem estádios, tem tradição, mas hoje em dia a FIFA prefere essa história dos vários países e tal, e então convidou Portugal e Marrocos para participarem. Portugal também já estava assim na lista para um dia, eventualmente, quem sabe, organizar uma Copa do Mundo, então resolveram juntá-la. Só que, entretanto, virou essa confusão, esse quebra-cabeças que envolve aqui os países da América do Sul. Enfim, mas a FIFA também já nos acostumou a muita confusão dessa, né? O próximo Copa do Mundo com 48 seleções, grupos, alguns de três seleções, vai ser uma confusão. Mas enfim, vamos ver o que vai dar. De barco, há muitos anos, só Pedro Álvares Cabral, Colombo, enfim, Vasco da Gama. Então, aí são muitos anos para ir de barco até o continente sul-americano, né? Mas para Marrocos é uma coisa bem tranquila, tanto que tem muitos jogadores marroquinos na Europa, e não é por acaso, inclusive, uma influência na culinária, que me interessa muito, gosto muito dessa influência, dessas fronteiras com os temperos, e a culinária é muito interessante. Mas a pergunta é se ajuda Portugal. Você saberá responder melhor. Acredito que sim. Em casa, vai a pé o estádio, a torcida portuguesa vai a pé ao seu estádio. Aonde jogar Portugal, qualquer sede, teremos portugueses fanáticos torcendo por Portugal. Mas, pelo poder aquisitivo dos europeus, é uma vantagem para toda a Europa como um todo. E se a gente faz aquele balanço de cabeça das Copas, quando é na América do Sul, no continente sul-americano, uma vantagem na maioria para os sul-americanos, até mesmo no México o Brasil ganha, e sempre que a Copa era na Europa, algum europeu vencendo, tanto que a última 2002, aí já é num continente afastado, né? Coreia do Sul e Japão. Mas sempre que é no continente europeu, os europeus acabam levando vantagem. E hoje eu já não vejo nem isso. Claro que tanto que a Copa no Brasil levamos 7-1 da Alemanha em casa, e o fator local não fez a menor diferença. A exceção foi em 58 na Suécia, que o Brasil ganhou, né? Mas depois normalmente fica lá mesmo na Europa. E a decepção de 50, mas aí foi o Uruguai, que é sul-americano. Exatamente. Mas Portugal, eu tenho a minha convicção que Portugal não vai ser campeão do mundo nem nos próximos 100 anos. Né? Eu acho que ser campeão do mundo é briga de cachorro muito grande. Né? Se você vir, os campeões do mundo são sempre seleções de países importantes, mais importantes que Portugal. Não que Portugal não seja importante, no meu coração e todos os portugueses é o mais importante de todos, lógico, mas não é importante no sentido de força econômica, força geográfica, força... Portugal é um país muito pequenininho, né? Portugal é comparável à Hungria, é comparável à Bélgica, né? E esses países a gente não os vê ser campeões mundiais, né? Vê chegar numa final, vê fazer uma graça, chegar numa semifinal, ter um futebol bonito. Mas, no entanto, e dito isso, é evidente que receber um campeonato do mundo dá não só ao time, mas a todo o país, entra num estado, né, de entusiasmo coletivo incrível, né? A gente viu isso aqui no Brasil em 2014, eu assisti isso ainda em Portugal no Europeu de 2004. O país organizador gera no próprio povo uma emoção tão grande que isso pode levar um pouco a seleção até mais adiante. Mas vamos ver, né? Faltam 6 anos, ainda vão surgir tantos novos jogadores até lá. Mas acredito que sim, que Portugal possa fazer uma boa campanha, chegar numa semifinal, como que é o seu recorde, né? 2 vezes chegou em semifinais de Copas do Mundo. Eurocopas tem um palmarés, né? Um histórico bem melhor, mas em Copas do Mundo o máximo foi 2 semifinais. Acredito que possa repetir um feito desse. Se a gente olhar para o ranking, até estava tentando compartilhar aqui o ranking do futebol mundial. O que me preocupa mais, pensando como brasileiro, eu não sei se aparece aqui, vamos ver se eu consigo. Vai aparecer a propaganda da Coca-Cola, que é o grande patrocinador do ranking pela FIFA.
mas tá difícil de aparecer aqui o que eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, tá? Agora sim, tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui, João, peraí. É importante ver essa tabela para que a gente tenha noção de quem são os favoritos sempre, nesse momento, a tudo que forem disputar em termos mundiais, né? Então a gente tem aí na tela justamente as seleções que estão na liderança: a Argentina, a França e a Espanha, que são as melhores seleções do mundo, para mim, França e Espanha nesse momento. E a Argentina sempre, por ter sido campeã organizada, é a mais forte da América do Sul, tanto que é a líder das eliminatórias. Aí esse ranking aqui, para mim, mascarado, Inglaterra, não é quarta força para disputa de título, mas acredito que estão entre os 10 para disputa, para ficarem entre os 10, também não sei. Aí tem Portugal aqui, junto com o Brasil, dá para dizer que é equivalente, a gente já fez essa comparação quando disputarem. A Holanda, sempre muito interessante, acredito que é uma seleção forte. Aí vejo aqui a Alemanha acima da Bélgica e da própria Itália. Então o ranking é esse. Dá para afirmar que o próximo campeão mundial sai dessa lista, isso é mais fácil. Por mais que tenhamos aí em alguns anos, tivemos Marrocos em semifinal, tivemos a Croácia sempre também chegando com muita força, mas é por aí. Mas eu vejo assim, hoje, em termos de título, se fosse hoje a Copa do Mundo, Espanha e França, para mim, seriam os grandes favoritos, e a Argentina, a gente não pode deixar de apontar. O Brasil, se organiza, entra na briga, como sempre foi, mas está muito atrás, né? O Brasil está muito atrás. É mais ou menos, faz lembrar aqui o Brasileirão, né? Que nesse momento tem Flamengo e Palmeiras à frente, Botafogo também como campeão, lógico, né? E outros clubes grandes que querem entrar nesse barco, né? Como por exemplo o Cruzeiro, que vai fazer, assim, não está ainda preto no branco, pelo menos a hora que falamos, né? Isso no futebol, no mercado de futebol, é melhor a gente não falar, não contar com as coisas antes de estar lá assinadinho, porque há muitos chapéus, né, como se diz aqui no Brasil. Mas ao que tudo indica, o Cruzeiro vai contratar 2 jogadores, que eu acho que são 2 extraordinários jogadores, tanto o Dudu como o Gabigol. Ao mesmo tempo, 2 jogadores complicados de gerir, fora do campo, até dentro do campo também. Que são figuras, principalmente o Gabigol, né, são figuras demasiado egocêntricas, na minha opinião, mas que são grandes jogadores que são. E se eles vão para o Cruzeiro, Caco, né, o Cruzeiro eleva o patamar um pouquinho, pelo menos em termos de expectativas, né? No campo a gente depois vai ver, mas eleva o patamar de expectativas e pode colocá-lo ali na primeira prateleira dos candidatos a ganhar muita coisa no próximo ano. O Brasileirão são candidatos, obviamente, porque os brasileiros vão jogar de certeza lá, né? Agora, outras provas, não sei se chegarão a brilhar, mas pelo menos no Brasileirão, Cruzeiro muda de patamar. O que eu vejo é a questão da gestão também é muito importante, é uma SAF também, muito pelo seu presidente, endinheirado. Lembra um pouco a gestão do Palmeiras nesse aspecto, com a Leila Pereira, mas esses dois aí já estavam, isso já estava sendo noticiado há muito tempo, né? Dudu e Gabigol, aí não se especulou, enfim, mas acrescentam demais. A prateleira do futebol brasileiro eu ainda vejo com maior estabilidade, o Botafogo pode entrar nesse caminho, Palmeiras e Flamengo, que ainda são as duas equipes muito fortes. O Palmeiras perdeu muita força com alguns jogadores, vai perder o Estevão, craque do Campeonato Brasileiro, eleito. Poderia ter sido até outro jogador. Se tivesse jogado mais tempo o campeonato, o Memphis Depay seria o Suárez dessa temporada, certamente poderia ser eleito também melhor jogador do campeonato, se tivesse de ponta a ponta, mas ele é tão longo o campeonato, talvez da segunda metade do campeonato, o Memphis Depay seja o craque dessa segunda metade. Em algum outro momento da tabela, a gente teve outros jogadores que passaram pela seleção, enfim. Vejam que o artilheiro Yuri Alberto também não foi um jogador tão intenso no início, melhorou no final, justamente pela presença do Depay também. Mas eu vejo assim, Palmeiras e Flamengo ainda são aquelas equipes que vão brigar por tudo.
Ou seja, nos últimos anos tem sido assim. O Atlético Mineiro perdeu a posição, e olha que não é por acaso, para o Botafogo. E você falava dos estaduais, eu nunca vi uma temporada tão importante, não estou falando em calendário, que eu concordo com tudo aquilo que a gente falou no início do programa, mas eu nunca vi uma temporada que vai começar tão importante em termos estaduais. Porque os dois finalistas de competições sul-americanas que não ganharam, imagine quanto que vai. Tem o América também, mas a disputa Cruzeiro e Atlético Mineiro no estadual vai pegar fogo. Vai ser muito importante o Campeonato Mineiro, até porque pode ser o único título de algumas equipes a alcançar de novo. É pior perder o estadual do que ganhar. O que ganha até comemora, mas é pior não ganhar, ficar de fora. É mais um título que não ganha o Atlético de novo. É mais um título que não ganha o Cruzeiro. Então, eu vejo a mesma coisa no Grenal, que ainda tem só uma questão histórica. Se o Grêmio ganhar o Campeonato Gaúcho esse ano que vem, no próximo ano, ele será octacampeão. São 8 títulos seguidos que o Inter teve. E o Grêmio tinha, até por outras razões, heptas campeonatos, hexas os dois têm, mas octa só o Inter tem. Imagina a pressão, o Grêmio troca um técnico, ganha um octacampeonato em cima, deu tudo certo com o Roger, olha que pressão, que valor vai ter. Eu tenho chamado o Campeonato Gaúcho de Champions League, mas não Champions de Champions, de Che do Gaúcho, Champions League, vai ser o campeonato. Tem o Juventude, que é bem organizado também, que sempre corre por fora para tirar pontos, então vai pegar fogo os estaduais. O Santos de volta à primeira divisão não é favorito, mas imagina se ele chega de novo numa decisão e valoriza essa competição. E o próprio Carioca também, há um tempo atrás era só Flamengo. E agora a gente tem o Botafogo, o Flamengo, né? O Fluminense e o Vasco mais abaixo de novo. Mas o Campeonato Carioca, de novo, tem 2 protagonistas aí para buscarem o título. Mas, Caco, os estaduais eles só são importantes para quem perde, porque para quem ganha. Repara, eu no outro dia ouvi falar na televisão que o Palmeiras acaba esse ano sem ganhar nada. Mentira, ganhou o estadual, mas já ninguém lembra. O estadual não serve para nada, né? Vai esquecendo, né? Só é importante para quem perde, porque quem perde realmente vira uma vergonha, o treinador fica no corda bamba, os jogadores não sei o quê. Mas para quem ganha, não fez mais que sua obrigação, não é um título pouco importante. Mas eu tiro isso, a exceção, talvez em Minas Gerais seja parecido nesse momento. Mas no Campeonato Gaúcho, por tudo isso, esse ano que vem, o Campeonato Gaúcho, até porque os dois também não têm títulos recentes, e o Inter muito menos, há muito tempo. E no Rio Grande do Sul, tudo começa pelo estadual. A virada de chave é exatamente isso. Perder é pior. Mas a virada de chave é sempre começando vencendo o estadual. A não ser em anos que você ganha o Mundial, Libertadores e perde o estadual. Estadual é péssimo para quem perde e é bonzinho para quem ganha. Por isso é que é uma prova que eu acho que já não justifica muito. Entretanto, há pouco eu estava meio enrolado, não sei se deu para perceber, porque eu estava a dizer que o Cruzeiro é candidato a ganhar o Brasileirão e eventualmente, mas eu fiquei assim meio enrolado porque eu não lembrava se o Cruzeiro tinha chegado na Libertadores 2025, mas não chega, né? Ele ficou em nono, só os 8 primeiros é que vão, mas portanto o Cruzeiro, com essas contratações, fica candidato a ganhar a Sul-Americana assim, fortíssimo, né? A corrigir o que aconteceu esse ano, né? E agora eu não sei se chega no barco dos outros, né? No barco ou no comboio, né? Dos outros. O que eu vejo assim é que o Cruzeiro, para fechar aqui essa questão, ele ainda é a gente fala muito do trem mineiro, né? Esse trem passou, né? Eles usam muito a expressão do trem, é um pedestre a caminho do trem. Sabe? É a expressão que eu usaria. Não sei se em Portugal é mais ou menos a mesma coisa, é diferente, né? É tudo diferente. Acho que só o caminho de é que está igual, porque não é nem é pedestre que a gente usa, nem é trem, né? A gente usa peão
e comboio, né? Na língua que nos desune, é interessante, né? O peão é usado em Portugal, vem de pé, quem anda a pé é peão, né? Eu sei que aqui no Brasil tem mais a ver com o pessoal da agricultura, o pessoal que trabalha na fazenda. E lá em Portugal não se usa trem, usa comboio. Que aqui no Brasil eu sei que comboio é mais nós pegamos um comboio de carros, tipo, vai o presidente e vai o comboio, né, de carros atrás do presidente, etc. Lá isso nós chamamos de caravana. Agora, o meio de transporte em Portugal é comboio e não trem. É completamente diferente. É uma palavra comprida. Eu tenho um estranhamento de ouvir comboio para trem, não só a palavra, mas o tamanho da. Trem é uma palavra, se foi curtinha. Pegar um trem é apenas uma sílaba, né? Até nesse aspecto, assim, trem é rápido, comboio é muito mais caravana mesmo, né? Parecido com caravana. E o peão também é aquele que caminha muito pela questão agropecuária, né? Do peão de chácara, que é aquele trabalhador que cuida da terra, ou funcionário de uma grande propriedade, ou às vezes um pequeno proprietário que também ele é o próprio peão numa pequena propriedade rural. E aí, quando viu o peão, vira um segurança, aquele cara da confiança dos coronéis, aquela coisa antiga que tem donos de grandes propriedades. Aí é o leão de chácara, não o peão de chácara, né? Que se usa até mesmo na área urbana, quando tem aquele segurança sempre atrás de um presidente, de um ministro, e aí a gente usa aquele guarda-costas, né? É o leão de chácara, aquele cara que tá ali para cuidar da segurança do seu líder, enfim, daquele que ele tem que cuidar. Mas Só para tudo isso, sim. Não, só para acrescentar a raiz etimológica, em inglês, trem, diz train, portanto, no Brasil pegaram a expressão inglesa, em francês, essa mesma palavra é convoi, escreve-se convoy, né? Mas lê-se convoy, ou seja, Portugal pegou a palavra francesa e o Brasil pegou a palavra inglesa, daí a diferença tão grande, né? E a francesa, pelo menos, é a língua latina e a inglesa nem não é. Então, a explicação aí tem que fazer um estudo profundo a respeito da língua, é sempre interessante. João, o próximo episódio será o número 21, estaremos com novidades, temos o Campeonato Português a pleno, o Brasileirão terminou, e a gente vai fazer muitas projeções. Eu convido a todos a se inscreverem no canal, mandarem seus recados, comentários, e teremos entrevistas também na próxima temporada. Estamos ajustando entrevistados importantes aqui do futebol português e do futebol brasileiro. Obrigado, João. Até o próximo episódio e a todos um forte abraço. Obrigado, Caco. Abraço a todos.